Deixa eu ver aqui, pronto, tá gravando. Primeiro eu gostaria de dar um aviso, tá bem, que na próxima segunda-feira vai ter uma prova, tá bom? A prova do primeiro estágio, que ela vai contemplar os assuntos iniciais, né, que a professora Jussara abordou, sobre formação de solo, sistema brasileiro e americano de classificação de solos, e também a área de matéria orgânica e compostagem, que foi com Jailson. E finalizando, o último assunto do primeiro estágio, né, fatores que influenciam na erosão, que vai ser a aula de hoje. E, então, segunda-feira, vocês estudem, tá bom? Sobre esses assuntos, que vai ter o nosso primeiro estágio. Pessoal, é o seguinte, eu gosto de ser um pouco interativo, tá bem? Para a aula não ficar um pouco chata. Sou aluno ainda, né? Gostaria que vocês participassem na medida do possível. Né? Eu vou fazer algumas perguntas, né? Quem puder interagir, para a gente tornar a aula um pouco mais dinâmica, tá bem? Não é um assunto chato, é um assunto interessante, não é um assunto difícil, tá bom? Mas aí quando a gente participa, torna melhor para vocês e melhor para mim, né? Porque a gente sente mais prazer, né? Em falar aqui, sente mais à vontade, tá bem? Então vamos lá, vamos começar aqui o assunto, tá bom? Eu vou abrir aqui a apresentação, compartilhar aqui a tela. Pronto. Tá, abriu direitinho, né? Deixa eu voltar aqui para o slide inicial. Então, pessoal, quem chegou a ler o artigo, começou a ler alguma coisa assim, que eu disponibilizei lá no Classroom. Alguém chegou a ver ele? Eu olhei por cima. Você conseguiu entender um pouco da metodologia que eles, pelo menos o que foi que eles avaliaram, a ideia de fazer aquele trabalho? Eu entendi que foi. Eles estão querendo analisar a parte da cobertura, né? Como é que eu explico? Se ela. Ai, meu Deus. Eu esqueci, Se ela mas eu foi sei, eu sei. eficiente, É isso, se ela está sendo eficiente em manter os nutrientes, né? Pelo que eu entendi, isso, quando é aplicado diretamente no solo, tem mais perda, e quando é a cobertura tipo superficial, ela retém mais. Não sei se isso, foi exatamente. exatamente isso. Não foi exatamente isso. Só que ele analisou três coisas, né? Inclusive na atividade que eu pedi para vocês, não precisa ser coisa muito complexa, pode falar, inclusive eu prefiro que vocês falem do jeito de vocês, do jeito que vocês entenderam, né? Não só com Ctrl C, Ctrl V, mas foi justamente isso, né? Eles avaliaram a matéria orgânica e os nutrientes, fósforo, potássio, magnésio e cálcio, né? E viram como que era e aplicaram palha em diferentes quantidades da cana-de-açúcar, num plantio de cana-de-açúcar. E viram como que era o comportamento da erosão, não só do solo, mas também desses nutrientes e da matéria orgânica, né? Viram o que ficava e o que conseguia ser erodido de acordo com as quantidades dos níveis de palha que eles utilizaram, né? E é basicamente isso. Então, no final vocês fazem aí a atividadezinha, né? Lembrando que vai contar nota, né? Participação e as atividades estão contando como nota, que vai ajudar vocês no final da disciplina, tá certo? Então vamos lá, falar um pouquinho agora sobre os fatores influenciadores na erosão do solo.
Alguém gostaria de definir o que é erosão? Pode ser coisa simples mesmo, só para a gente interagir. O desgaste do solo. Boa. Desgaste do solo. Mais alguém? Então, bora lá. Realmente é o desgaste do solo, tá certo? Só que a gente tem que ter um conceito mais bem elaborado, tá bom? E aqui eu peguei o conceito de erosão de acordo com o livro de Bertone e Lombardi, de 2005. Ele é um livro bem usado para a gente que trabalha na área de solos, né, que diz o seguinte, que é o processo de desprendimento e arraste acelerado de partículas do solo causado pela água e pelo vento. E tem outro conceito também, que é a erosão, ela é a remoção de partículas do solo pela água, que no caso é a erosão hídrica, ou então pelo vento, que é a erosão eólica. Então, a gente mastigando melhor um pouquinho isso, né? O processo de erosão nada mais é do que o desgaste do solo, né? Através desse desprendimento das partículas do solo, da estrutura, porque a gente sabe que o solo ele tem algumas características, né? Como cor, como estrutura, não é? E é justamente esse desgaste que ocorre através do vento, principalmente do vento e da água, que causa o fator chamado de erosão, tá bem? E quando é que ocorre? A erosão, inicialmente, ele é um fator, é importante a gente frisar que ele é um fator natural, tá bom? Isso acontece naturalmente, só que o que prejudica a agricultura, os plantios comerciais, os ecossistemas, é a aceleração desse processo, né? Que a erosão ela é um processo natural. Então, a aceleração disso é que vai fazer com que haja um desequilíbrio natural e que cause prejuízos, digamos assim. E a erosão ela acontece quando a taxa de remoção das partículas, o desgaste do solo, ele acontece em uma velocidade maior do que a velocidade de formação daquele solo. Porque, vamos lá, como que o solo se forma? Tem alguns fatores que influem nisso, né? No material de origem, ou seja, na rocha. Temos a chuva, os ventos, o tempo, o clima, né? O relevo, que é a topografia, micro-organismos. Então, tudo isso agindo vai fazer com que o solo ele seja formado. E a erosão, por ser um processo natural, claro que vai ocorrer o desgaste dessa camada superficial do solo, porém, ela é igual ou tem uma velocidade igual ou inferior à taxa de formação do solo. E a erosão começa a ser um fator que prejudica quando essa taxa ela excede a velocidade de formação do solo, tá bem? Então, como vocês viram no artigo, quando vem a chuva ou o vento, no caso do artigo, foi uma chuva simulada, né, artificial. E vem e desprende mesmo as partículas e carrega não só o solo, mas também nutrientes, matéria orgânica, tudo que está ali, né? Então, é isso, a velocidade para que a erosão não venha prejudicar o nosso ecossistema, o nosso ambiente que a gente esteja trabalhando, que a gente de interesse, essa velocidade ela tem que ser igual ou inferior à taxa de formação, tá bom? Quando ultrapassa, aí realmente nós temos uma erosão que ela é prejudicial. E a erosão ela degrada o solo principalmente em suas características e propriedades físicas e químicas, né? Como eu já tinha dito,
a gente já tinha visto, não é só o desprendimento da parte física, né, dos agregados minerais do solo, mas também vai embora toda a sua composição química, né? A erosão, ela afeta a estrutura, né, do solo, porque o solo ele está arranjado, ele está organizado de uma certa maneira, e quando ocorre o processo de erosão, toda aquela estrutura ela é modificada, não é? E aí a gente tem uma série de desequilíbrios que vem a acontecer, né, após isso. Por exemplo, tem um declive e choveu muito, então aquela enxurrada levou, formando sulcos e valas, né, fazendo com que aquela camada superficial que fosse mais fértil, ela fosse perdida, e chegando embaixo até o material de origem. Então, a estrutura em si daquele solo ele foi totalmente modificada, e vai levar muitos e muitos anos se a gente tomar o cuidado, né? Porque se a gente descuidar, vai cada vez piorando mais. Né? Então, vai demorar muito tempo para recuperar aquele solo. Tá bem? Então, por isso que afeta a estrutura. E existe uma classificação do tipo de erosão, como a gente já tinha falado, né, quanto ao fator causador, que pode ser causado tanto pelo vento como pela água, ou seja, a erosão eólica ou hídrica. Também em relação ao local de ocorrência, que pode ser tanto no ambiente rural, no campo, ou então na zona urbana, né? Em todo o ambiente, todo local acontece a erosão, ela está acontecendo em todos os ambientes. E quanto à velocidade desse processo, que pode ser lenta ou geológica, que é a erosão natural, que acontece por agentes e fatores naturais, e também a erosão acelerada, que aí entra o fator do antropismo, da antropização dos ambientes, né, fazendo que o homem, pelas atividades do homem, o fator erosão seja acelerado. Alguém gostaria de dar um exemplo de como que acontece naturalmente, no caso, essa velocidade geológica, né? O que acontece? Algum fator natural que influencia na erosão? A exposição das rochas, por exemplo, a Certo, declividade, esses fatores. certo. Tipo, o intemperismo físico, químico, biológico, isso tudo influencia, né? Ou não? É, influencia tanto na formação, eu entendi o que você quis dizer. Ele influencia na formação do solo, né? Intemperismo é a formação do solo, e a erosão é o desgaste do solo, né? Mas aí alguns fatores que atuam na formação, dependendo de como esteja, por exemplo, a vegetação daquele ecossistema, vai influenciar também na erosão, né? Porque a gente sabe que o vento, ele é um fator físico que influencia na formação do solo, né? O vento vai desgastando ali, juntamente com a água, aquele material de origem, a rocha, e vai fazendo com que o solo seja formado, né? E dependendo, claro, a gente pode aplicar isso também para erosão. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta. O assoreamento de rios, por exemplo, naturalmente acontece? Bom, geralmente para não ter o assoreamento, né, é necessário ter mata, né? Mata ciliar ali protegendo aquele solo, né? Isso. Mas aí, em uma quantidade mínima e uma velocidade pequena, a erosão, acho que vocês concordam comigo que ainda vamos usar o termo mais popular, né? Que ainda entra terra no leito desses rios. Não é verdade? Sim.
Por exemplo, se existe um rio, antigamente, muito tempo atrás, talvez não fosse daquele jeito, né? Talvez fosse uma região de várzea que entre montanhas foi chovendo e a água, ela vai, claro, tem que ter seu curso e vai desgastando aquele ambiente, aquela região, aquela várzea e vai formando o rio. Então, ocorreu uma certa erosão ali para a formação do rio. Então, esse é um fator geológico, é um fator natural. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente não pode sempre associar que a erosão ela é um fator única e exclusivamente antrópico. Mas não, ele é um fator natural também, né? E em relação à velocidade, é uma velocidade geológica, né? No tempo da natureza. Tá bem? No caso, essa questão aí da natureza, o fato da fragmentação, né, que no caso vai toda aquela parte, né, de chuva e tal, isso aí também causaria erosão? Quanto mais fragmentado, teria mais probabilidade de haver erosão? Sim, existe um fator de erosão que é o gravitacional. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas alguém aqui conhece Barra de Camaratuba, a praia? Se conhece, lá tem um morro muito grande e que ocorreu o desprendimento de um morro e pronto, tá lá uma grande quantidade de terra que entrou no rio, que entrou no mar, e ali foi um fator natural, né? Não, não, não obrigatoriamente teve a interferência do homem lá, né? E foi justamente a gravidade, né, o peso e a declividade muito íngreme que fez com que isso acontecesse, essa erosão acontecesse. Então, são fatores que acontecem naturalmente na natureza com interferência ou não do homem, né? E essa interferência ou não é que vai determinar se ela é natural ou se ela é antrópica, entendeu? Eu não sei se foi exatamente isso que você quis perguntar, mas foi isso? Foi, pode dar continuidade. Pronto, tá bem. Tá, então vamos lá. A erosão eólica, né, a erosão é uma erosão natural que sobre os agentes erosivos. E ela acontece com longos períodos de tempo e sem a interferência do homem, né? E a erosão ela é acelerada em relação à velocidade, né? Quando os agentes naturais, em um curto espaço de tempo, eles influenciam no ambiente, né? No desgaste natural que ia acontecer, o homem influencia nessa velocidade, né? E há o rompimento do equilíbrio entre as forças de desgaste e a formação do solo, né? A gente já viu que o solo ele vai se formando com que à medida com que o tempo vai passando, as camadas de solo elas vão ficando cada vez mais profundas, né? Obviamente que a gente no tempo de vida que temos a gente não vai acompanhar isso. Talvez o que 1, 2, 3 centímetros de solo seja formado em 100, 150 anos, dependendo, claro, de todas as condições, então a gente não consegue perceber. Mas aí chega o homem e interfere, né? Claro, a gente sabe que para produzir alimentos a gente vai ter que cultivar uma terra, tirar um ambiente que a vegetação natural de um ambiente, né, para a gente produzir o nosso alimento, né? Mas aí a gente sabe que se não for bem manejado, as nossas ações vão interferir em uma velocidade maior ou menor, né, no processo de erosão e desgaste dessa camada superficial do solo, né, que é a camada fértil, tá bem? Pronto. Então, aqui nós temos a visão de uma imagem. Vocês acham que isso aqui foi interferido pelo homem ou a natureza mesmo que causou aí o desgaste dessa montanha, dessa rocha? A natureza.
A natureza, como que ela fez isso? Diz aí como é que tu acha. Através dos Eu acho que foi pelo ventos, vento, né? chuvas. Isso, exatamente. Vento e chuva, né? Essa imagem aqui foi tirada da internet, eu não sei exatamente de onde foi, mas tudo indica que isso aí está na região do litoral, onde os ventos eles são mais intensos e constantes, né? São fortes e são constantes, né? Tem direto, não é uma ventania que vai e passa, mas é constante, então vai formando essa imagem geológica. E se a gente olhar mais direitinho aqui também, ó, tá vendo que tem umas marcas de água escorridas? Então, isso aí tudo interfere na erosão e o desgaste, né, dessa montanha aqui. E essa aqui, foi natural ou antrópico? Essa aí eu acho que foi antrópica. Tá, foi antrópico, sim. Agora vamos analisar, né? É, esse aqui a gente já viu, já está vendo aqui em cima, que é um ambiente de pastagem e que no meio foi produzido uma estrada, foi aberta uma estrada. Então, essa vegetação nativa que existia aqui, ela foi retirada. Com isso, as raízes que seguravam esse solo, elas deixaram de existir e fica muito mais fácil desprender, né? Quando vem aí a chuva. Porque aqui, se a gente analisar, a gente vê que é um pouco reto, não é isso? Está aqui em nível. Então, o encharcamento dessa, dessa região fez com que o solo ele perdesse a sua estabilidade e, consequentemente, pesasse mais e a força da gravidade conseguiu puxar todo esse material aqui para baixo, né? E se a gente não buscar fazer um correto manejo nessa área, vai cada vez aqui aumentando mais, né, esse buraco aqui, essa vala, essa vossoroca. Tá bem? Tá, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fatores que influenciam na erosão. Na parte hídrica, né, na parte do solo, como que o solo vai atuar, como que a água vai atuar nesse desgaste, nessa erosão. Bem, a chuva em si ela tem algumas características, né, falando meteorologicamente, né, como intensidade, duração e a frequência. A intensidade ela é a quantidade de água que ela é precipitada em relação a uma quantidade de tempo, né? Então, ela é uma divisão. Quanto choveu em quanto tempo? E é medido em hora e em milímetro. Por exemplo, uma chuva teve a intensidade de 120 milímetros por hora, ou seja, choveu uma lâmina de 120 milímetros em uma hora. Tá bem? Então, essa aí é a intensidade. E tem também a duração. A duração, ela só tem uma unidade de medida, né? Que pode ser minuto, ou hora, ou dia, ou mês, né? Então, a chuva choveu 3 dias. Tá bem, mas aí não tem a quantidade especificando quanto choveu. Ou choveu 27 minutos, ou choveu 2 horas, entendeu? É só a quantidade de tempo que se passou. E a frequência tem a ver com as vezes que chove em um espaço de tempo. Por exemplo, a frequência de chuva de uma região são de 5 chuvas no mês de junho, por exemplo, entendeu? É a quantidade de chuva que chove, que precipita em um determinado tempo. E tudo isso aí vai determinar nos fatores de erosão.
tá bom? A intensidade, a duração e a frequência, eles não querem dizer muita coisa, não, a respeito de como que isso aí vai afetar a erosão. Mas, principalmente, quando a gente vai estudar quantidade de solo que é perdida, a gente trabalha mais com intensidade, tá bom? Porque, digamos que choveu 120 milímetros. É uma chuva grande? É uma chuva grande. Mas aí vamos ver em quanto tempo choveu 120 milímetros em um mês. Quando a gente distribui essa quantidade durante todos os dias do mês, vai dar uma quantidade pequena. Então, isso aí não vai afetar tanto, né, a erosão, como se chover 120 milímetros em uma hora, né? A quantidade de chuva que caiu em um curto espaço de tempo, ela é muito grande. Então, vai ter aí o desprendimento de partículas e o carreamento, com certeza, em uma quantidade maior do que se essa chuva de 120 milímetros ela fosse distribuída em uma grande quantidade de tempo. Também. Por isso que quando a gente vai estudar perda de solo, perda de nutrientes por erosão hídrica, a gente tem que trabalhar sempre com a intensidade. Guardem bem esse nome, viu? A intensidade, que é quanto de chuva que cai a lâmina em milímetros em um espaço de tempo, que geralmente a gente usa hora, tá bom? E também o comprimento da rampa. A erosão hídrica vai afetar a chuva, vai afetar, né, o solo, a erosão do solo, dependendo do comprimento da rampa. Por exemplo, se eu tenho uma rampa, a rampa, vamos alinhar aqui, né? Possa ser que alguém não esteja entendendo, nada mais é do que o comprimento da declividade do morro, da montanha, da encosta, tá entendendo? Isso aí vai ser a rampa, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma rampa de 500 metros e eu tenho uma rampa de 10 metros, quem será, chovendo aí uma intensidade de 50 milímetros por hora, qual é a rampa que vai ter uma erosão maior? É a de 105, é uma rampa de 150 metros ou uma rampa de 10 metros? Eu não entendi bem a pergunta. Pode repetir, por favor? Posso sim. Vamos lá. Você entendeu o que é rampa? O que é uma rampa? Sim. Pronto. Se eu tenho uma rampa de 150 metros e eu tenho uma rampa de 10 metros e chove uma intensidade de 50 milímetros por hora, certo? Em ambas as rampas. Onde que eu vou ter uma erosão maior do solo? Na rampa maior ou na rampa menor? A menor? Por que você acha que é na menor? Porque como na outra ela já tem uma larga escala, mais ou menos, assim dizendo. Não, eu creio que não evoluiria tanto em comparação à outra, que já é bem menor. Estou entendendo. Tá, então, alguém ia falar aí? Mais alguém concorda ou discorda? Tá, então vamos lá. O comprimento da rampa, ela influencia por quê? A gente está trabalhando aqui com uma rampa de 150 metros e uma de 10 metros, né? A menor. E a quantidade de chuva que a gente tá trabalhando é 50 milímetros, que vai chover em uma hora sobre ambas as rampas. O que acontece? A chuva na rampa de 10 metros, ela vai chover aqui 50 milímetros, mas ela vai, quando chegar aqui, digamos que isso aqui seja a rampa, né, de 10 metros, quando chegar aqui, não vai achar um rio ou alguma coisa e já não vai mais ter essa velocidade, essa enxurrada
arrastando, carreando a matéria orgânica, o solo, os nutrientes, tá bem? E quando a gente vem com uma rampa de 150 metros, olha só o tanto que a água pode percorrer. E quando chegar aqui embaixo, a gente pode quantificar essa perda de solo, essa desagregação do solo, né? A gente vai perceber que vai ser maior, porque a área, a superfície, ela vai ser maior. Também, tá entendendo? De contato. Então, ela vai pegar, além dos 10 metros, mais 140 metros a água vai ter para carrear, para arrastar, para desagregar essas partículas. Entendeu? Por isso que em uma rampa, quanto maior, mais a gente tem que ter cuidado. Tá bem? Porque a chuva, a água, a enxurrada, ela vai ter mais superfície. Tá bem? E outra coisa, se chove 50 milímetros, vai estar chovendo 50 milímetros aqui na de 10 e vai ter mais 50 essa chuva ela não vai chover só aqui, entendeu? Ela vai chover no restante da rampa de 150 metros. Então, a quantidade de chuva de água que vai passar aqui na base dessa rampa vai ser uma quantidade maior. Então, uma quantidade de água maior desagrega mais solo, tá entendendo? Porque ela vai vir pegando água desde cima até chegar, digamos, nos 10 metros finais de baixo. E não só naqueles 10 metros, entendeu? Por isso que em uma rampa maior, a quantidade de solo perdido, erodido, ela também é maior. Entendeu? Sim, sim. Pronto, então vamos lá. E a declividade, ela também influencia. A declividade, vocês entendem, né? É quanto que ela é medida em porcentagem. É quanto que decai geralmente a cada 100 metros. Por exemplo, se em uma rampa de 100 metros eu tenho um decaimento de 2 metros, então eu vou ter uma declividade de 2%. Se ela inclina-se 10 metros, então eu vou ter uma declividade medida em porcentagem de 10%. Até aí vocês estão entendendo, né? Então, isso aqui é meio óbvio, que quanto maior é essa porcentagem da declividade, quanto maior é a declividade, maior vai ser a perda de solo, maior vai ser a erosão. Tá bem? E outro fator também é o manejo solo-planta. Como que a gente vai fazer esse plantio, né? Se vai ser em curva de nível, se vai ser de morro abaixo, se a gente vai, por exemplo, trabalhar com raleamento de caatinga, ou se a gente vai retirar todo aquele material da caatinga, deixando o solo exposto, né? Eu estou falando aqui de caatinga porque é nosso bioma, tá bem? Que a gente está inserido, mas pode ser em qualquer bioma. E também o preparo do solo. Se a gente fizer um plantio, por exemplo, voltando ao exemplo do artigo, né? Se a gente fizer o plantio direto, né, que a gente vai plantar diretamente sobre aquela palhada, vai ter uma influência, obviamente, menor do que se a gente retirasse toda a vegetação, fizesse uma aração, uma gradagem daquela área. Então, o preparo do solo ele vai influenciar também na questão da erosão, tá certo? E, obviamente, a cobertura vegetal, ela vai influenciar na velocidade, na quantidade de solo que é erodido de uma área. Numa floresta, esse número chega quase a zero, tá bem? Em uma grama, no plantio de grama, cana-de-açúcar e milho, cada um vai ter uma quantidade, deixa eu ver como é que eu posso dizer, vai ter sua importância na proteção, né, da conservação daquele solo naquela área. E eu estou aqui com o livro de Bertone, que inclusive ele fala sobre as porcentagens de proteção, né, das áreas com o plantio
de várias culturas, inclusive da grama, cana-de-açúcar e milho, tá bem? Ele quantifica como que se dá a proteção e depois eu vou escanear e vou mandar para vocês algum material desse livro aqui, que ele é muito bom, tá certo? E o sétimo fator, que é o vento, ele também influencia, né? Principalmente quando ele está aliado a outros fatores, como, por exemplo, a cobertura vegetal, né? O vento ele vai degradar muito mais se não houver uma proteção. Vocês já perceberam que quando a gente está assim no sítio, na zona rural, principalmente em épocas secas, que dá uma ventania, leva-se junto uma grande quantidade de poeira que fica dispersa no ar? Pois bem, isso aí nada mais é do que a erosão eólica está bem acontecendo. E quanto maior a velocidade do vento, seja metro por segundo ou quilômetros por hora, maior vai ser a taxa de desgaste, né, a quantidade de solo que o vento consegue carregar. Voltando aqui às estradas, a questão das estradas rurais, que estrada de terra. Vocês sabem o que é a costela de vaca? Não conhecem? Que é aquela, quando a gente passa com o carro, com a moto, que faz aquela trepidação. Pronto. Ali a máquina passa, não choveu, e quando é com 15 dias, 20 dias, começa a surgir as costelas de vaca. Por quê? Porque geralmente é uma região que há bastante vento, e que o vento, ele promove esse desgaste, fazendo com que, né, o solo ele seja elevado. Então, vai formando-se as costelas de vaca, entendeu? Isso aí é um tipo também de erosão eólica. E o solo e seus atributos naturais é o último fator de erosão hídrica que acontece de erosão, né, em si. O solo que tem uma quantidade maior de areia, ele vai ser erodido de uma forma diferente, não vou dizer nem maior nem menor, porque vai depender de alguns outros fatores, mas ele vai ser erodido de uma forma diferente de um solo que tenha uma quantidade maior ou menor de argila, entendeu? Então, os atributos naturais do solo, a erosão vai atuar diferentemente desse tipo de solo, dependendo do tipo do solo, né, que a gente esteja trabalhando. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a chuva. A chuva, ela é o principal agente causador da erosão, né, hídrica, e o volume e a velocidade e a forma das gotas vai dizer se um solo ele vai ter um menor ou um maior desgaste. Obviamente, se chover em relação ao volume, 30 milímetros vai desgastar menos do que em uma chuva de 70 milímetros, né, por hora, tá bem? E a velocidade também, porque assim como o vento, a chuva, ela tem uma velocidade. Porque existem chuvas de vento, né? E uma chuva assim, a gota, ela tem 1 milímetro. As gotas da chuva, elas têm um diâmetro, tá bom? Elas têm um tamanho. Então, quanto maior os milímetros, o tamanho dessas gotas, vai ser maior a velocidade também dessa chuva. E isso aí vai interferir na erosão. Vamos lá, gostaria de fazer aqui uma pergunta, outra pergunta, né? Quem puder responder. É o seguinte: quando chove, o que acontece primeiro para poder o solo ele ser erodido, ele ser desgastado? É quando vai infiltrando, é quando a chuva bate, ou é quando a chuva escorre? Quando escorre. Também acho que é Certo. quando escorre. Também acho que é quando escorre, né?
Eu vou repetir a pergunta. O que acontece primeiro para afetar na erosão do solo quando chove? Quando a chuva bate. Primeiramente é quando infiltra, né? Se for primeiramente, é quando as gotas batem no solo. Porque primeiramente Certo. tem que infiltrar para poder a água poder escorrer, né? Porque a primeira coisa que acontece é a infiltração. Isso, tem que encharcar, é isso que você quer dizer. Exatamente. Pronto, entendi. Faz sentido, Mas mas aí... Vá, fale. A questão das gotas quando ele cai no solo, não vai compactar, não, e isso vai interferir? Tá, A vamos chuva, lá. Não, eu entendi. Vamos trocar esse termo aí, compactar, pelo termo oposto de desagregar. Porque, já respondendo a pergunta, né, que eu fiz, é interessante, não tem problema que a gente tenha uma visão, eu não vou dizer nem errada, mas aí porque a gente está aqui para aprender, né? Mas aí a gente vai ter a visão certa agora. E a resposta é: o que acontece primeiro de erosão do solo é quando a chuva cai. Quando as gotas da partícula elas batem no solo, ocorre um salpicamento, né? E o desprendimento inicial do solo acontece com essa energia da força que vem de cima, que a gota bate no chão e ela começa a desprender a estrutura daquele solo, né? E quando a água ela respinga, ela salpica, ali não tem só água, vai ter também solo agregado junto com isso, entendeu? Aí pronto, aí começou a chover, aí o solo encharcou, aí é que depois vai ocorrer a erosão pela enxurrada, né? Porque além da chuva desagregar a parte de baixo mesmo, digamos que formou-se uma lâmina de água em uma rampa, e ali vai ocorrer a enxurrada. Isso é natural que aconteça. Essa enxurrada ela vai desagregar, ela vai levar junto com si partículas de solo, nutrientes, matéria orgânica. E também não só isso, digamos, a gente chama isso aí, diz que o solo está diluído dentro da enxurrada, né? Mas acontece também que as partículas mais leves de solo, ela vai estar suspensa, elas vão estar em suspensão, tá certo? Ou seja, em cima da lâmina de água, que geralmente são silt e argila, né, que é as frações menores de solo, que vão ser suspensas e vão ser carreadas no fluxo da água. Então, aí ficou claro, né, que o que acontece primeiro em uma erosão é a força do pingo que cai, que bate diretamente sobre o solo, e quando ele vai respingando, quando ele vai batendo, ele vai desagregando aquela estrutura que está ali e vai formando a erosão inicial. Tá ok? Pronto, então é isso que acontece. E como a gente já viu também, o que influencia, a chuva influencia na erosão do solo através de sua intensidade, duração e a quantidade de chuva total, né, que cai sobre uma área. A intensidade, quanto maior, né, a quantidade de chuva que cai sobre um determinado tempo, quanto maior, mais vai ter erosão, né? E a duração, quanto maior a duração dessa chuva, maior vai ser também a erosão e a quantidade total de chuva, né, que cai. E só voltando um pouquinho, né, no item anterior, em questão das gotas de chuva, que é o que acontece primeiro na erosão do solo, a gente vê a importância de se deixar a matéria orgânica, né, sobre o solo, ou a importância da vegetação sobre o solo em combate ou para minimizar a erosão por causa disso, porque vai dificultar. Isso aí já não vai ter em um solo coberto, essas gotas elas não vão bater diretamente no solo.
essa energia que vai vir de cima, que a gente vai ver um pouco mais para frente, a energia cinética da água, ela vai bater, não no solo, mas vai bater naquela vegetação, naquela cobertura que está ali, entendeu? E, obviamente, né, em solos mais inclinados, em uma declividade maior, quanto mais a gente tiver uma proteção, vai impedir não só que a água ela desgaste, ela faça a erosão no solo através das gotas, mas também da enxurrada, né? Que a enxurrada ali ela vai ser menor. Por quê? Porque a taxa de infiltração ela vai ser maior. Vocês estão me compreendendo? Eu estou falando rápido, estou falando complicado. Tá dando para acompanhar? Tá sim. Tá sim. Tá dando para acompanhar, tranquilo. Pronto, beleza. Então, a frequência da chuva, né? Quanto mais chove, mais aí a gente tem que ter cuidado, porque a frequência, quanto que cai em um determinado tempo, né? Espaço de tempo, e a energia cinética da chuva também. Quanto maior as gotas, maior vai ser sua velocidade, né? Consequentemente, maior o seu peso e a energia cinética também vai ser maior. Entendeu? A energia cinética é isso, é a força, que a velocidade, é a velocidade com que a água, né, vem, a chuva vem e incide sobre a camada superficial do solo. E a distribuição sazonal, ela vai influenciar. Alguém pode definir, alguém sabe dizer o que é essa sazonalidade? Alguém já ouviu falar? Eu já ouvi bastante, né, falar. E eu tenho certeza que você já. Eu só não sei se Já ouvi vocês falar, só não sei definir. Isso. Vamos lá. Sazonalidade tem a ver com a frequência de um acontecimento em um determinado tempo. Como a gente aqui está falando de chuva, vamos lá. A sazonalidade. Costuma-se chover no município de Patos tantos milímetros sempre no mês de fevereiro, digamos assim. Então, essa sazonalidade é isso. O período de tempo em relação ao ano que sempre acontece essa maior distribuição de chuvas. Entendeu? Isso aí é a distribuição sazonal das chuvas. É a quantidade de chuva que cai sempre em um determinado período de tempo conhecido. É um fator que acontece sempre em uma quantidade de tempo, em um tempo conhecido, que a gente sabe, que a gente já conhece, já é de costume, é característico desse evento sempre acontecer em um determinado período de tempo, tá bem? Então, isso aí é a distribuição sazonal das chuvas que acontece. E isso aí vai influenciar também na erosão, porque se chove muito em um curto período de tempo, vamos lá trabalhar com o mesmo mês de fevereiro, se a chuva ela é distribuída sempre nesse mês, então nesse mês vai ter um desgaste maior, o fator, a erosão ela vai acontecer em relação ao restante dos meses do ano, ela vai ser maior durante o mês de fevereiro. Entendeu? Por isso que a distribuição sazonal das chuvas, ela vai influenciar também na erosão. E a capacidade da chuva e a capacidade da chuva causar erosão, ela é definida como erosividade, tá bem? Erosividade é a capacidade que a chuva tem de causar a erosão. Pronto. Nessa imagem aqui está sintetizado várias coisas que a gente vem falando, tá bem? Vamos começar com o comprimento da rampa, né? A rampa, quanto maior, mais a gente vai ter um desgaste do solo, principalmente aqui, ó, do meio para baixo. Por quê? Porque ele vai pegar água
tanto que incide sobre essa região final aqui, como ela vai pegar toda essa chuva que precipitou sobre esse comprimento aqui, na parte inicial, né? Através da enxurrada. E a declividade vai influenciar, quanto maior for o declive, maior vai ser a quantidade de solo erodido, maior vai ser a erosão. E em relação à cobertura vegetal, quanto mais a gente tiver cobertura vegetal, mais vai ser a quantidade de água que vai infiltrar no solo, tá certo? E, consequentemente, também, menor vai ser a velocidade de escoamento superficial da água, porque essa vegetação, essa cobertura morta, seja lá o que a gente tiver aqui em cima, vai servir como barreira, impedindo com que a água desça, né, de morro abaixo em uma velocidade maior. Por isso que é importante a gente fazer, quando vai fazer algum plantio em uma área íngreme, a gente trabalhar sempre em curva de nível, porque essa água não vai encontrar um caminho fácil para descer de morro abaixo, e sempre que ela quiser ganhar velocidade, ela vai encontrar alguma barreira, algum impedimento, né? E essa velocidade ela vai ser diminuída, né? E, claro, infiltrando mais ainda. E quanto maior a quantidade de água que consegue infiltrar, melhor vai ser para o solo, né? Para a gente conservar o solo. Tá bem? E vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, essa aqui é uma fórmula que a gente consegue calcular a energia cinética, né? A força com que uma chuva ela vem a incidir sobre uma determinada área, né? A energia cinética é um índice numérico que expressa a capacidade das chuvas de um dado local causar erosão em uma área desprotegida. É o resultado do produto da energia cinética das gotas de chuva pela intensidade máxima em 30 minutos. Então, aqui nós temos duas fórmulas, inicialmente, para a energia cinética da chuva, né? Para a gente calcular qual é essa energia que a chuva incide. E o EC é justamente essa energia cinética, tá bom? E a gente, na verdade, tem duas fórmulas aqui. Uma desenvolvida por Smith e outra por Wagner. Tá bem? E inicialmente a fórmula não era essa, porque eles não são brasileiros, né? E então essa fórmula ela foi convertida para a gente trabalhar com milímetros por hora, porque inicialmente a unidade de medida, não estou lembrado aqui, mas era outra, e depois essa forma, ela tornou-se essas aqui, né? Eu não quero trabalhar com exemplos, pelo menos agora, porque lá na frente a gente vai trabalhar com a fórmula da equação de perda de solo. Então, a gente vai trabalhar aqui com a energia cinética, entendeu? É só para a gente ter uma ideia que a gente pode calcular. Então Smith, né, ele conseguiu elaborar essa fórmula aqui, né, que por exemplo, a gente calcular a energia cinética, 12,14 mais 8,88 vezes log de I. I é a intensidade de chuva que caiu sobre uma determinada região. E como a gente viu aqui em cima, ela é dada não em hora, mas sim a cada 30 minutos, né? Por exemplo, se choveu 15 milímetros em meia hora, então esse aqui vai ser só a gente vai usar o 15, entendeu? E se choveu, por exemplo, e se tiver em hora, porque geralmente a gente não encontra a cada meia hora, né? O óbvio é encontrar em hora, então é só a gente dividir por 2. E a mesma coisa a gente aplica para a fórmula de Wagner. E depois que a gente tem essa energia cinética calculada, a gente vai ver o índice de erosão que essa chuva ela
ela pode causar, né? Porque a energia cinética é uma coisa e o índice de erosão é outra coisa. Então, o índice de erosão, né, ela é a energia cinética vezes a intensidade, tá certo? E essa outra fórmula aqui são diferentes formas da gente trabalhar, né, quanto que se perde em uma hora. A gente vai ver depois o que é esse R, o que é esse P, lá na aula de perda da fórmula de perda de solo, tá certo? Então vamos seguir aqui. Eu quero mostrar a vocês só que tem como calcular tudo isso. E como a gente tinha falado, essa tabelazinha aqui, só para a gente observar, que a chuva, né, ela tem um diâmetro, a gota ela vai ter uma quantidade maior ou menor. Então a gente vê que uma chuva, que o diâmetro da gota, ela vai ser de 1 milímetro, a velocidade com que ela vai atingir vai ser de 4 metros por segundo. E a altura da queda com a qual a gota de água adquire 95% de sua velocidade terminal é de 2,2 metros. Porque, assim, a chuva, quando ela incide sobre uma área, ela vai atingir sua velocidade maior, né, nos metros finais. E isso vai depender do tamanho dessa gota, tá bem? Tudo é em função do tamanho da gota, que é expresso em milímetros. Então, ó, na chuva que a gota tem 1 milímetro, a velocidade terminal dela vai ser de 4 metros por segundo e ela vai atingir essa velocidade faltando 2,20 metros para atingir o solo, entendeu? Aí uma chuva que a gota tem 4 milímetros, a velocidade final dela vai ser de 8,8 metros por segundo e ela vai atingir essa velocidade a uma altura de 7 metros e 80 centímetros, tá bem? Da mesma forma, isso vai ser proporcional, e olha lá, a chuva que a gota tem, é uma gota maior já, né, de 6 milímetros, ela vai atingir uma velocidade maior de 9,3 metros por segundo e vai alcançar isso aí a uma distância de 7,2 metros, tá bem? Vocês estão entendendo? Conseguiram entender isso aqui? Como que o diâmetro da gota, ela influencia principalmente na velocidade terminal da gota, que quando vai incidir na chuva, e que, consequentemente, na energia cinética. Vocês estão entendendo? Tá. Sim, sim. Beleza. Isso aqui são algumas observações, né, pra gente, que o tamanho médio com maior frequência ocorre entre 2 e 3 milímetros, né? Geralmente as chuvas, elas acontecem com essa faixa as gotas caem com esse tamanho, tá bem? E chuvas com intensidade menor que 20 milímetros por hora, as gotas são menores que 2,25 milímetros. E em chuvas com alta intensidade, as gotas são maiores que 2,25 milímetros, sendo aproximadamente 3 milímetros para intensidades acima e em torno de 60 milímetros por hora. Uma chuva, quanto maior sua intensidade, maior também vai ser o tamanho da gota. Tá bem? E em chuva, e em gotas maiores que 3,25 milímetros, para chuvas com intensidade superior a 90 milímetros. Então, essa aí é só uma escala que ela é proporcional. Quanto maior a intensidade, né, quanto de milímetro que cai em uma hora, maior também vai ser os milímetros da gota, tá bem? Maior vai ser o tamanho da gota.
E aqui a gente vê, tudo isso que a gente vem falando expresso em um gráfico, né? A gente viu na forma de tabela, na forma de texto, e aqui também tem um gráfico. Vamos pegar aqui uma gota com diâmetro de 0,5 milímetro, tá bem? Então, ela atinge, olha aqui, de um lado nós temos a velocidade terminal, né? E aqui a altura da queda. Então, uma chuva de 0,5 milímetro, ela vai atingir essa velocidade, faltando o quê? Um pouco mais, em torno de 1 metro, entendeu? E quanto maior for essa gota, maior vai ser a velocidade e maior também vai ser a altura de queda dela. Vocês estão conseguindo compreender isso? Acho que sim. Sim. Pronto, tá bem. Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês depois, tá bem? Para vocês estudarem, vai ficar bem mais visível, né? Quando a gente estuda ele com calma. E aqui é uma comparação, né, entre a energia cinética calculada e aquela forma de Smith e também de Wagner, né, que nós vemos que ela pode não ter o mesmo valor, mas ela é sempre proporcional, né? À medida com que a energia cinética calculada ela vai aumentando, a de Smith e de Wagner também vai aumentando. Tá certo? E aqui a gente vai ver a simulação dos valores de energia cinética da chuva, a energia ultrassônica estimada e a quantidade de sedimentos produzidos pela energia da chuva e do ultrassom para os horizontes do solo A, B incipiente e C de um cambisolo ápico. Também distrófico típico, lá em Lavras, em Minas Gerais. Quanto maior... Sim, aí eu esqueci de dizer que a energia cinética, a unidade de medida dela é megajoules por hectare, tá bem? Quando a gente calcula, a gente coloca ela em megajoules por hectare. Então, quando essa energia cinética, ela é de 3, por exemplo, a quantidade de solo dela vai ser menor do que quando a energia cinética, ela vai ser o dobro, né? No caso, vai ser 6. Que ela desprendeu aqui, ó, 7,56 toneladas por hectare no horizonte A de um solo, tá bem? E também a gente pode calcular isso, a gente pode ver, não só medindo, pesando o solo e quantificando, mas também através de métodos usando ultrassonografia, tá bem? E que aqui não foi destacado, mas se a gente vê, ó, quando a quantidade de energia cinética é menor, os sedimentos, né, o desprendimento do solo vai ser menor do que quando a energia cinética é maior. Tá entendendo? Aqui, ó. Em uma energia cinética de 3 megajoules por hectare, desprendeu a leitura feita aqui através da ultrassonografia foi de 4,93 toneladas por hectare. E quando foi de 6 megajoules por hectare, desprendeu-se 8,28 toneladas de solo por hectare. Tá bem? E aqui vemos os valores mensais de precipitação, a lâmina escoada e a perda do solo para uma parcela de solo desnudo sob chuva natural. A gente consegue perceber que quando a precipitação, a lâmina de água e a declividade ela é maior, a quantidade de solo desprendido também vai ser maior. Tá certo? Então, vamos pegar aqui um mês em que choveu menos. Vamos lá para março. Olha só, em março choveu 79 milímetros, com a lâmina de água de 11 milímetros,
né? A lâmina escoada, porque a lâmina precipitada é uma coisa e a lâmina escoada é outra, porque quando chove, né, a gente vai ter infiltração e o que escoa vai ser outra coisa, né? E em relação ao total, isso aqui eu disse que era a declividade, mas não, é o total em relação ao que escoou, né, ao que choveu, né, foi representado só 1%, então, em uma quantidade de chuva menor, a quantidade de solo desprendida vai ser menor. Diferentemente, aqui do mês de abril, que choveu 469 milímetros e escorreu 301 milímetros, né? Olha só a quantidade de solo que foi perdido aqui. 23 toneladas e meia, né? Que foi perdido em apenas 1 hectare. Então, 63 quilos em 1 hectare talvez não seja nada, mas aí 23 toneladas e meia já é um número bem significativo, não é verdade? Então a gente vê como que o fator hídrico ele afeta quantitativamente e também qualitativamente, né, na qualidade desse solo, na estrutura do solo. E existem alguns fatores que afetam a erosão hídrica, como, por exemplo, o solo, porque as propriedades do solo, elas atuam de forma diferente, né? O solo que tem mais argila vai se comportar de um jeito, que tem mais areia vai se comportar de outro, também. E a estabilidade dos agregados, né? A argila, ela tem uma característica dela se unir, dela ter uma ligação entre esses agregados maior, né, do que em solos arenosos, porém o seu peso ele é menor, tá bem? Então, em um ambiente que não seja tão íngreme, essa argila ela consegue segurar mais as partículas de solo do que em um solo que seja mais arenoso, tá bem? Aí aqui eu gostaria de fazer outra pergunta, porque Jailson já deu 2 aulas falando sobre matéria orgânica, né? A primeira é sobre matéria orgânica em si e a outra é sobre compostagem, que é matéria orgânica também. Então vamos lá. Como que a matéria orgânica ela funciona na erosão para combater ou acelerar essa erosão? Vamos afunilar mais, ser mais específico. Como a matéria orgânica ela ajuda ou prejudica o solo em relação à erosão? Alguém quer comentar? Ajuda, porque ela agrega as partículas e dificulta a erosão. Boa. Mas alguém, isso aí tá certo, mas ela não atua somente dessa forma. Tem mais alguma forma que ela ajuda? Olha só, em solos arenosos, né, que tem pouca argila, então essa estabilidade ela vai ser menor, porque como a gente viu, a argila ela tem a característica de se ligar mais, né, entre si, entre os agregados e ter uma estabilidade maior do que em solos arenosos. Então, a matéria orgânica no solo arenoso, ela vai formar como um estabilizador, digamos assim, né? Ligando as partículas de solo e segurando elas, né? Mantendo aí a estabilidade. E em um solo argiloso, as argilas, elas se ligam entre si. Porém, a taxa de infiltração vai ser bem menor, né, do que em um solo argilo, do que um solo arenoso. Então, vai escorrer bem mais água do que em um solo arenoso. E a matéria orgânica vai ajudar no seguinte. É um dado bem interessante que, por exemplo, se eu tiver 1 quilo de matéria orgânica por metro quadrado, esse quilo vai conseguir absorver mais 2 quilos de água, entendeu? Ele consegue absorver 2 vezes mais o seu peso em relação à água.
Entendeu? Isso aí vai ajudar também. E vai modificar a matéria orgânica no solo argiloso, ele vai influenciar também na questão da estrutura, tá bem? Vai formar microespaços dentro do solo que vai servir para a água conseguir infiltrar mais, né? E não simplesmente a água vai escoar, entendeu? Por isso que a matéria orgânica ajuda. Em solo arenoso, atua segurando partículas, e em solo argiloso, serve melhorando a estrutura e também na absorção da quantidade de água, tá certo? No caso, isso tem a ver com a aeração. E isso tem a ver com a aeração, né? Porque em um solo argiloso, se não tiver ar dentro dele, né, tem a ver com a estrutura, né, na verdade. Porque em um solo arenoso, a quantidade de ar vai ser maior do que a quantidade das partículas minerais, né? E diferentemente de um solo argiloso, que vai ter mais partícula mineral do que quantidade de ar. Então, a matéria orgânica vai servir como um melhorador da estrutura nesses solos, tá entendendo? Porque quando chove, a água não vai ter tanto espaço para infiltrar, para percorrer, e a matéria orgânica vai ajudar nisso aí. Entendeu? Conseguiu entender a lógica? Sim ou não? Sim, pode continuar. Tá bem. Vamos lá. As propriedades do solo que afetam o transporte, né? O tamanho das partículas desagregadas e também a densidade das partículas. Né? Obviamente, o tamanho, quanto maior for a propriedade, quanto maior for o tamanho dessas partículas desagregadas, né? Calma aí, deixa eu me sintonizar aqui. As propriedades do solo afetam o transporte, o tamanho das partículas desagregadas. Claro, né? Quanto maior for a partícula do solo, mais a água vai ter dificuldade de levar, né? E também o seu peso. Também devido ao seu peso e à densidade das partículas. Se for um solo com a densidade menor, quando chove, né, vai ser mais fácil de o solo ele ser erodido, tá bem? E em relação às propriedades do solo que afetam a infiltração, como a textura, a estrutura e a umidade. Dependendo de como que está a composição dos agregados, como a gente já vem vendo, dependendo de como está a composição desses agregados, né, da estruturação, da textura do solo, a água ela vai infiltrar mais ou não, ela vai escorrer mais ou não. A chuva, quando incidir sobre esse solo, ele vai desagregar mais ou não, e também em relação à umidade, né? Porque o solo ele tem uma capacidade de campo, ele tem uma quantidade X, dependendo do tipo de solo, das propriedades desse solo, de absorver mais ou menos umidade, tá bem? E isso aqui é só como é que eu posso dizer? Uma curiosidade, né? O solo, quanto mais claro ele for, mais vai ser a erodibilidade desse solo, tá bom? Quanto mais escuro, mais vai ter agregamento entre suas partículas. Por quê? Geralmente o solo mais escuro, ele é mais rico em matéria orgânica, tá bem? Então, o solo, quanto mais matéria orgânica, mais ele consegue segurar as partículas de solo. Mas, claro, isso aqui também é só uma curiosidade, não é uma regra, tá bem? E em relação aos componentes mineralógicos do solo, dependendo de como que é essa estrutura, né, de suas partículas,
vai ter também uma erodibilidade maior ou menor, né? Aí a gente consegue ver aqui que inverte solos. Olha só como que é a estrutura, né, das partículas de solo, diferentemente de um cambissolo e latossolo, tá? E aqui em um latossolo. E assim, vai depender também do material de origem, né? Que vai compor, que vai terminar formando essas estruturas da parte mineral do solo. Então, quanto maior for a estrutura, a partícula do solo, a erodibilidade vai ser influenciada através disso aí, né? E aqui, ó, em estruturas como essa aqui, em um latossolo, né, as estruturas elas estão bem mais agregadas entre si do que nesse vertissolo. Então, a erosão aqui vai acontecer de forma menor do que em um vertissolo, tá certo? Olha aqui, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Que a matéria orgânica, ela vai influenciar segurando também o solo, né? A estrutura do solo. Entendeu? Aí a topografia tem a ver também, né? Porque uma inclinação, quanto maior, mais vai levar solo, quanto mais o comprimento da rampa, mais vai levar solo, mais vai desagregar, né? E na medida com que aumenta o declive, aumenta também a erosão e diminui a capacidade de infiltração e aumenta o escoamento, porque não dá tempo nem da água infiltrar, ela já vai estar escorrendo, né? E o aumento do escoamento, do escorrimento aumenta a energia da água e o poder de desagregação dos solos. É aí onde acontece o perigo, porque vai começar a formar os sulcos, né, com essa perda inicialmente da camada superficial e depois as mais profundas. Aí aqui a gente vê um estudo, né? Uma tabela que, claro, varia de acordo com cada tipo de solo, né? E também com a frequência com que a água vai incidir sobre essa região, né? Essa rampa que a gente esteja estudando, né? Que em um comprimento de 25 metros, perde-se aproximadamente 14 toneladas de solo, né, em 1 hectare. Em um comprimento de 50 metros, perde-se 20 toneladas de solo por hectare. Em um comprimento de 100 metros, perde-se 33 toneladas de solo no hectare. E quanto maior o comprimento, maior a erosão. E quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, a energia que a água vai ter, e maior o poder de desagregação dessas partículas, né? E também maiores perdas de solo acontece sempre no final da rampa, justamente é aquilo que eu tinha falado no início, né? Que uma rampa maior, ela vai ter em seu terço final uma quantidade maior de solo desprendido, porque ela vai pegar água, ela vai ter água passando nela desde lá de cima do topo do morro, né? Essa água vai vir percorrendo e vai levar mais solo. Não só a quantidade de chuva que cai sobre o terço final, mas sim a quantidade de chuva que vem escorrendo desde lá de cima. Por isso que no terço final da rampa sempre é mais comum ter erosão. E aqui a gente vê como a topografia ela incide, né? Diferentes níveis de topografia, a erosão ela vai acontecer de forma diferente, né? Aqui a gente vê quando chove, a água ela vai ter
uma velocidade uniforme, né? E aqui, no final, ela vai ter uma velocidade maior do que a velocidade inicial aqui em cima, a velocidade do escoamento, no caso que eu estou falando, e aqui vai ser o contrário, né? Quando chove, no terço inicial, a velocidade de escoamento vai ser maior do que no terço final, né? Então, a topografia, ela vai influenciar na velocidade de escoamento, né? Aqui quando a curvatura ela é uniforme, é uma coisa, quando é côncava, ela vai ser, que é para dentro, né? Ela vai ser maior no início e menor no final, e quando ela é convexa, ela vai ser maior no final e a velocidade vai ser menor no início. Então, aqui a gente vê, né, a erosão. Isso aqui é uma foto lá no Vietnã, área com declividade acentuada em monocultivo de milho. Olha aqui, a gente vê que o solo aqui foi erodido, né? Porque pegou chuva, pegou água de toda essa bacia aqui e ela veio escorrendo e foi levando essa camada de solo aqui do final da rampa, tá certo? E aqui, ó, o pessoal está trabalhando em curva de nível, né? Diferente aqui dessa pastagem. Então, aqui, consequentemente, vai ter uma menor perda de solo do que nessa região aqui que está descoberta, e muito menos ainda dessa região que está no topo, né, que a gente já viu que no topo perde-se menos solo do que na parte final do morro, né, e também porque está coberto, tá bem? Isso aqui é uma fotografia retirada lá em Biara, aqui na Paraíba, e que infelizmente é uma situação que a gente vê, né, com bastante frequência. Não sei se por falta de informação, por tradição, né, por cultura, que os agricultores já aprenderam com os avós, que aprenderam com os avós, e assim vai se passando, que para produzir tem que além de derrubar a vegetação nativa, tem que fazer a queimada, né? E aqui é um comparativo, e que a gente pode ver que aqui a quantidade de solo que vai ser perdida vai ser muito maior do que aqui, porque num ambiente conservado, a chuva não vai incidir diretamente no solo, né? Vai ter uma proteção, então a energia cinética da gota não vai salpicar, e quando essa água for escorrer, não vai escorrer com tanta velocidade como nesse ambiente aqui que está desnudo, não é verdade? E aqui também vai ter uma infiltração maior, porque como a água não escorre com tanta velocidade, vai dar para ter uma taxa maior de infiltração. Aqui o pessoal desmata não só para plantio, para fazer o plantio, né, de áreas, mas também para venda de carvão, de lenha, né? Essa é uma problemática que a gente já conhece, não é de hoje, e que também eu não sei até que ponto a gente pode julgar, né, porque querendo ou não, a gente tem que entender, né, o lado econômico dessas famílias que trabalham com isso, né? Por isso que a gente, enquanto profissional, tem que buscar uma forma sustentável e fazer um planejamento sustentável dessas propriedades com essas famílias, né? Eu acredito que a nossa função é essa. O pessoal criando, né, desmata a caatinga para criação de animais, o impacto da pecuária, o superpastejo, solo descoberto e com erosão, e, além de tudo, também causando a compactação, né? Então, quando chove em um solo compactado, não vai ter uma taxa de infiltração boa e vai escorrer muito mais do que infiltra, né? Isso é uma problemática. O pessoal que desmata também a caatinga para produção de alimentos, né? E não adianta só a gente falar aqui sobre
o que não deve fazer, porque a gente tem que dar uma alternativa, né, para essas famílias. E aqui na Caatinga, uma boa alternativa é o cultivo de plantas que tenham um valor comercial bom e que sejam principalmente nativas, né, como é o umbuzeiro, que é uma fruta extremamente valorizada, né, talvez aqui na Caatinga nem tanto, mas fora ela é muito valorizada. Em São Paulo eu vi uma foto outro dia, era uma bandejinha de, de umbu, estava sendo vendida, tinha o quê? Tinha acho que uns 5 umbus só, ou 6, estava sendo vendida a R$ 20, né? E aqui a gente muitas vezes não dá o valor necessário, mas é uma alternativa que a gente possa estar usando, né? Se a gente conseguir vender, seja o fruto in natura, ou a polpa, ou a embusada, né? Tem várias utilidades a questão do umbu, e a gente vai estar protegendo a área contra a erosão e conseguindo dar uma renda para essas famílias, né? E isso que é a sustentabilidade, né? Conseguir desenvolver uma atividade sem prejudicar ou prejudicando o mínimo possível a natureza, né? E dando aí a renda dessas famílias e a sua sobrevivência. E olha só a cadeia produtiva aí do umbu, né? O fruto in natura pode ser vendido diretamente nas feiras, como também o pessoal faz um doce chamado, eu conheço por fofa, não sei se vocês conhecem esse doce, que é feito com o tubérculo, né, da planta. É um doce muito gostoso, mas aí também a gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que é no tubérculo do umbuzeiro que ela armazena, né, tanto água como energia para sobreviver em períodos de escassez, né? E se a gente tirar todos os tubérculos, ela não vai resistir, né? Mas aí fazendo um manejo sustentável, dá sim para a gente produzir esse doce, muito saboroso. E também, né, geleia, sucos, polpa, né, mas com a parte do fruto, né, que a gente pode comercializar. No caso aí, o processamento dessa fruta. Aqui, ó, as pessoas envolvidas na catação do umbu, geralmente são famílias que estão envolvidas nessa cadeia produtiva. E aqui a gente vê um uso sustentável que a gente pode dar para a caatinga. Vamos lá, a gente não tem que desmatar, a gente não tem que vender a lenha para conseguir um dinheiro e manter as nossas famílias. Tudo bem, mas aí a gente pode fazer um corte raso, né, dessa madeira, sem necessariamente acabar com tudo que está ali, e principalmente depois a gente ainda colocar fogo, né, como se não fosse suficiente a gente fazer a retirada total da vegetação, a gente ainda coloca fogo. E isso aí é interessante, né, porque a gente, além de não derrubar todas as árvores, retirou-se a madeira útil, que no caso é essa lenha aqui, essas estacas, né? E o restante que não é madeira útil, não precisa a gente colocar fogo. A gente deixa lá espalhado sobre o solo, que quando chover, vai ter essa série de ajuda, né? Que a gente já vem discutindo no dia de hoje. E aqui é outro Eduardo, Oi. só complementando o que você falou aí, também é interessante o manejo florestal, porque pode ser estabelecido um diâmetro mínimo, né, de corte. Ou seja, a partir de 15 centímetros, por exemplo, que vai naquele talhão que vai cortar, pode cortar a partir daquele diâmetro. E as plantas mais jovens já vai deixando porque elas vão se desenvolver, né, e produzir novamente madeira naquele local. E outra alternativa também, que eu já vi o pessoal que faz a retirada da algaroba para produção de lenha, de carvão, é o seguinte: se ele tem 10 hectares com algaroba, então no primeiro ano ele tira 2 hectares ou 3 hectares, ele vai intercalando, entendeu? Ele não tira tudo de uma vez.
Essa aí é outro manejo. É o caso do ciclo de corte, né? Por Isso, exemplo, a manejo de caatinga nativa geralmente é em torno de 15 anos. Aí vai dando cortando aqueles talhões, por exemplo, uma propriedade de 100 hectares. Faz um ciclo que quando você estiver terminando de cortar, aquele primeiro talhão que foi cortado no primeiro ano, já esteja se bem desenvolvido. exatamente. E aqui a questão do rebaixamento da caatinga, né? Que a gente não precisa tirar toda a vegetação para plantar capim, por exemplo. A gente pode fazer um desbaste, um rebaixamento dessa caatinga para permitir que gramíneas, outras culturas nasçam aqui, né, entre as plantas claro, essas árvores aqui também, elas são árvores, podem ser utilizadas árvores forrageiras e a gente não precisa derrubar elas, vai só fazendo a poda. Então, isso aí chama-se o rebaixamento da caatinga, né? Eu falo enquanto agroecólogo, né? Não entendo muito a questão florestal, né? Mas há algumas coisas que elas são em comum, né? E a gente na agroecologia a gente trabalha muito com essa técnica aqui, né? O rebaixamento da caatinga para ambientes forrageiros, né? Tem também a questão da integração, né? Lavoura, pecuária, floresta. E a gente pode ver esse caso não com a lavoura, né, mas com a pecuária e floresta, tudo em um ambiente só, né? E a nossa caatinga também, ela tem um potencial muito grande, que é a gente trabalhar com apicultura e meliponicultura, né? Principalmente a meliponicultura, né, que é a criação de abelhas nativas ou abelhas sem ferrão, elas gostam muito das flores, né, de árvores nativas. Então, esse é outra alternativa que a gente pode estar trabalhando e que não precise de, de extrair toda a flora, né, da caatinga. A gente pode fazer aí um manejo sustentável. Vemos aí a folha do marmeleiro, da catingueira, da jurema preta e também do umbuzeiro, né? E uma abelhinha aí trabalhando. E assim, é interessante que geralmente elas não floram todas de uma vez, né? Elas têm um período diferente, né? Por isso que a gente vê aí, é o mel da jurema, é o mel da catingueira, né? É o mel da laranjeira, justamente por isso, porque elas floram em épocas diferentes, né? Então a gente consegue ter aí, ao longo do ano, sempre uma renda, né? Trabalhando aí com as abelhas. E também, né, a extração de fibras, né, do caruá ou croá, né, o pessoal vende aí essas fibras, principalmente para fora. Tem a questão do agave também, né, que o pessoal faz muita corda, o agave ou o sisal, né, e que é uma extração, a gente trabalhando direito com a extração sustentável, né, sem tirar tudo, né, são plantas que nascem espontaneamente, né, então a gente fazendo de maneira sustentável dá para a gente sobreviver, dá para ter um recurso, dá para retirar um capital fazendo um manejo sustentável da caatinga. E aqui a gente vê na produção de carvão, do pessoal, se a gente tiver um manejo sustentável aí das florestas, do potencial, dá para a gente tirar o potencial madeireiro, né, da caatinga, sem derrubar tudo, né, e dar preferência aí a espécies exóticas, né, como, por exemplo, a algaroba, né, que ela é bem famosa. Por isso aí, tentar deixar as árvores nativas, tá bem? E aqui, voltando à questão da erosão, né? A gente vê aqui uma vossoroca. E que, como é... Vamos lá, vamos interagir para a gente... para não tornar, né, a aula chata. O fato é aqui que a gente tem uma vossoroca, né?
a água que foi degradando, foi erodindo, geralmente, com o passar do tempo, não foi tomando cuidado, e olha só o prejuízo que aqui foi tomado. Então, qual é o primeiro passo que a gente deve tomar para cuidar desse ambiente? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Eduardo. Pronto. Ó, eu tive um professor no ensino médio que ele dizia que a gente tinha que aprender a colar, sabe? Que às vezes a resposta ela tá na nossa cara e a gente nem se liga, né? Mas aí ele, no próprio texto aqui, tá falando, né? Que a gente não quer que isso aqui aconteça, mas quando acontece, a gente tem que eliminar os fatores que estejam influenciando para a concentração de água nessa bacia de captação, né, bem como no interior da Vossoroca. Ou seja, a gente tem que ver o fluxo da água, né, ver se aqui está passando, tentar desviar essa água para não passar aqui dentro, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que ver, né, é identificar os fatores que estão contribuindo para a formação e o agravamento dessa Vossoroca. E também a gente tem que ver como que é o acesso a animais, né, se tem ou não máquinas passando nessa área, né, para a gente tentar desviar. Se fosse uma estrada aqui, a gente tinha que tentar fazer uma estrada por fora, né, para tentar recuperar ou impedir o agravamento dessa situação. A gente tem que evitar também atividades sem práticas conservacionistas no entorno, né? A gente tem que trabalhar com práticas que sejam, que contenham, né, essa erosão aqui, e se tiver alguma estrada, a gente tem que alocar ela de forma adequada, né, e não de uma forma inadequada, né, principalmente se aqui em cima, nessa parte aqui, fosse uma estrada, e a gente sabe que quando faz uma estrada, a água daquela estrada tem que escorrer para algum local, né, e se fosse escorrer para dentro dessa Vossoroca, a gente tinha que desviar ela para outro local, tá bom? Então, a gente tem que ter toda essa visão antes de tentar recuperar uma Vossoroca, tá certo? Então, beleza, o primeiro passo é isolar. A gente isolou todos os fatores que estejam ali, porventura contribuindo, né, para a formação e o agravamento dessa Vossoroca. Depois que a gente isola, a gente tem que cercar, né, com no mínimo, aqui está aproximadamente, mas é no mínimo 2 metros, tá bem? Da borda dos limites dessa Vossoroca. A gente tem que entender como que é a linha do nível, né, do morro, tá certo? Que a Vossoroca se formou. E a gente tem que entender como que é o dreno, como que a água ela vai ela vai percolar, ela vai caminhar dentro da Vossoroca. Aí, como que é o controle da erosão em toda a bacia de captação da água da Vossoroca? A gente deve executar práticas mecânicas e vegetativas, tanto a montante como nas laterais da Vossoroca, para desviar a água que cai em seu interior, né? A gente tem que fazer práticas vegetativas aqui, não só dentro, mas também nas bordas, já que a gente entendeu aqui como que é a curva de nível, a gente tentar fazer um canal escoadouro aqui por fora, não é verdade? Tá entendendo? Ou então fazer algum plantio de algumas espécies para que essa água, se não tiver como a gente fazer esse desvio da água, a gente plantar algumas espécies para a água infiltrar em vez de entrar para dentro da Vossoroca, né? E a gente pode fazer isso através de sistemas de terraceamento, né? Ou seja, o terraceamento, deixa eu ver como é que eu vou explicar. É a gente tentar nivelar,
né, fazer alguns terraços como se fossem alguns degraus e não deixar o morro, a água escorrer de forma contínua, né? Porque ela escorre um pouquinho, aí pega o terraceamento, aí já está uma parte nivelada, aí a água já vai perder velocidade, né? Isso aí que é o sistema de terraceamento. E a gente tem que entender também como que é os canais escoadouros, principalmente dentro da bacia, né, para a gente trabalhar isso aí, fazer o plantio em curva de nível ao redor, né, de toda a Vossoroca, né, dentro da bacia hidrográfica, para a gente diminuir essa quantidade de água que cai, né, e deixar a água infiltrar e não percorrer. E a gente tem que dar preferência a coberturas de vegetal com espécies herbáceas, né? Isso aí, para a gente fazer o plantio dentro da Vossoroca, e a gente tem que instalar algumas paliçadas, né? Seja de bambu, saco com terra, já vi também com pneus, tá certo? A gente coloca isso aí dentro da Vossoroca, porque se tiver ainda alguma água correndo, né, esse material, como as paliçadas, pneu, bambu, alguma coisa assim, vai impedir com que a água corra, né, já que a gente não tem como instalar uma vegetação que seja significativa dentro dela, tá bem? E a implantação ao redor, né, da Vossoroca com cordões vegetados. Pronto. Aqui a gente vê, né, a suavização dos taludes da Vossoroca. Geralmente, os flancos da Vossoroca são muito íngremes, havendo necessidade de se fazer a suavização dos taludes para implantação da vegetação protetora do solo. Em outros casos, pode-se fazer a contenção das paredes utilizando paliçadas de bambu ou eucalipto. Calma, eu passei um, né? Aqui. Em relação à drenagem da água subterrânea. Antes da gente ir para o outro. Desculpa aí, pessoal, eu acabei passando. Toda vez que a Vossoroca ela atinge um lençol freático, aparece uma mina de água subterrânea, que para o sucesso do controle da mesma, deve ser captada e conduzida para fora da Vossoroca de um leito de drenagem estável, o que pode ser feito com dreno de pedras ou feixes de bambu, ou etc., né? Porque se a gente deixar essa água aqui escorrer de forma com que, de todo jeito, dentro da Vossoroca, possa ser que isso seja agravado, né? Então, a gente fazendo aí um canal para que ela escorra para fora da Vossoroca, para um ambiente estabilizado, isso aí é de fundamental importância, né? E a gente pode estar utilizando aí vários materiais, né? Como feixes de bambu, até pedras mesmo, para a gente direcionar essa água que vai minar quando a Vossoroca é muito, muito profunda e atinge o lençol freático. Mas não só quando a Vossoroca é profunda, mas quando o lençol freático é raso, né? Sim, aí essa questão aqui do segundo slide que eu acabei passando, na verdade, as bordas, geralmente as bordas das Vossorocas, elas são muito íngremes, que é no caso desse sentido pontilhado aqui. Então, a gente tem que fazer um rebaixamento dessas bordas aqui, uma suavização, para a gente chegar com espécies geralmente herbáceas, né, algumas gramíneas, o Veltivel é muito utilizado, né, e fazer o plantio aqui, porque se a gente for fazer o plantio, mesmo não tem nem como fazer em curva de nível aqui, porque isso aqui é quase uma parede, né? Então não dá certo. Então a gente tem que suavizar. Esse é uma metodologia que a gente usa obrigatoriamente para poder recuperar ou impedir com que essa Vossoroca ela aumente, né? Então a gente faz essa amortização dessas bordas e entra aí com a aplicação de alguma espécie herbácea. Aqui a construção com bambu.
de barreiras, né, dentro de uma vossoroca, porque isso aqui vai impedir com que, se tiver, quando chove, né, se essa vai impedir com que essa água percorra com velocidade e também o pouco solo que vai escorrendo, ele vai conseguindo ser segurado aqui por esse barramento, tá certo? E pode ser feito com pedra, com bambu aqui, com eucalipto, com o que tiver de disponível, até com madeira, qualquer tipo de madeira, né, que a gente tenha disponível na propriedade, com entulho, com pneus, tá bom? Qualquer coisa serve. Sendo para barrar o sentido, a velocidade da água e segurar o pouco solo que vai escorrendo aí, serve, tá bom? Então, essas paliçadas, elas têm que ser distribuídas dentro do sulco, né? Essa aí é feita de bambu, só que bambu não é uma coisa tão simples da gente conseguir na Caatinga, né? Principalmente em Patos, pelo menos eu não vi, mas aqui eu sou de Massaranduba, né? E na região do Brejo, da Grecha, a gente consegue encontrar com uma certa facilidade, mas eu acredito que na região aí de Patos não seja tão fácil, né? Então a gente pode utilizar a madeira que tiver disponível ou o que tiver disponível. Pedra, existe muita pedra, muita rocha exposta, né? Então a gente pode fazer esses barramentos, essas paliçadas com esse material. E a construção de barreiras artificiais ou naturais no interior da vossoroca, né? Aqui é um demonstrativo. A gente tem que entender como que é o sentido da água, que a água escorre, para a gente começar a construir as paliçadas, né? E aqui é o limite onde a gente deve isolar e deve fazer o plantio de algumas espécies para conter esse desprendimento dessas bordas, né, onde as raízes dessas espécies que foram plantadas aqui, elas vão segurar a terra que, porventura, queira desmoronar, né. Pronto, e a gente pode também trabalhar com a vegetação da vossoroca, né, e a área de contribuição, a gente pode utilizar aqui várias espécies, principalmente gramíneas, né? A escolha das espécies vegetais a serem utilizadas na vegetação das vossorocas e de sua área de construção irá depender da dimensão, a largura e a profundidade da vossoroca e da estabilidade e da viabilidade econômica da utilização para a área, né? É interessante que a vegetação ela possua um crescimento rápido e um sistema radicular que segure esse solo, tá bem? E que, claro, sejam bastante rústicas, né? Principalmente porque esse solo aí não vai ser muito fértil, né? Tem que estar adaptado a pouca fertilidade e que proporcione uma cobertura legal, né? Como eu tinha falado, isso aqui é o uso de Veltvé, né? Nessa imagem aqui, ela foi plantada em curva de nível, né? Uma barreira viva. Aqui em uma encosta também, né? Impedindo o desmoronamento desse morro. E aqui nas margens de um curso de água, né? E aqui a gente vê uma fotografia da profundidade que uma trena só ela não foi capaz, né, de medir a profundidade de uma vossoroca, né? Então esse ambiente aqui a gente tem que estabilizar ele, mas torná-lo produtivo é uma questão muito difícil, tá bem? E para encerrar, eu queria deixar aqui uma frase de Ana Maria Primavesi, que ela diz o seguinte: o homem é o que a terra ou o solo faz dele, né? Ela foi uma grande mentora aí do manejo sustentável do solo, né? E que ela fala também que o solo demora para nascer, não se reproduz e morre facilmente, tá bom? Então a gente, enquanto profissionais, devemos ter bastante cuidado com ele para
procurar não degradá-lo e, consequentemente, não perder, né, através da erosão. A gente vai ficando por aqui, não sei se vocês têm alguma dúvida. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, tá? Eu estou com dúvida em questão da prova. Vai ser online no horário da aula ou vai ser para entregar em algum outro horário? Ah, pronto, muito bom. A aula, a prova, ela vai ser no horário da aula, tá bom? Segunda-feira, a gente vai disponibilizar ela no Classroom e ela vai ter que ser entregue até o término da aula, tá certo? Porque a gente não pode deixar para entregar depois, porque ela ia ser presencial, só que como está tendo aí esse surto de coronavírus cada vez maior, aí não é viável, né? Então a gente vai fazer ela no horário da aula. Aí ela vai ser liberada das 7 horas da manhã, é isso? Isso, no horário da aula, ela vai ser liberada e quando for no final, a gente, no caso, quando é o horário final da aula, vai ser o horário limite para entregar, né? 11 horas. Isso. Vai ter algum material para a gente estudar, fora o que você vai enviar hoje? Por exemplo, Vai a sim, gente só vai... Vai? Porque vai, hoje eu sei que você disse que ia disponibilizar, mas eu estava falando dos outros. Não, vai sim, Poder fazer revisão. a gente vai preparar um material contendo todos os assuntos, né, que a gente vem abordando, né. Vou ver aqui com a professora como é que vai ser essa questão de disponibilizar os slides. Eu não sei como que ela vê essa questão, né? Tem professor que permite, tem professor que não permite, mas aí não se preocupem que a gente vai mandar material suplementar, né, contendo o assunto que vai ser abordado. Esses assuntos mais recentes, eles estão na nossa mente, né? Mas deixa eu colocar aqui a câmera, né? Pronto. Esses assuntos que a gente já vem abordando mais recentemente, está mais fresquinho, mas aí eu peço para vocês já não depender só da gente, mas também procurando sobre formação de solo, sobre sistema brasileiro e americano de formação de solo, tá bom? Isso aí vai cair, né? E no mais a gente vai mandar aí o material para vocês estudar, tá certo? Certo, eu só fiquei mais preocupada porque, por exemplo, eu faltei as primeiras aulas, eu acho, eu faltei uma ou duas, e, tipo, como não tinha material para eu revisar, eu quase não consegui responder exercícios. Tá, tô entendendo. Aí, assim, tem também que essa aula está sendo gravada, e Jailson gravou a aula também, disponibilizou lá no grupo, né? Eu vou disponibilizar Mas no essa aula. caso, a lição não tem acesso à aula que a professora deu, né? Porque as duas minhas eu coloquei lá no Classroom um link para o vídeo que eu gravei e coloquei no YouTube. Sim. Essa sim, mas foi a da professora mesmo que eu perdi. Eu tenho esquecido qual era, mas foi. Pronto, tá bem. Então a gente dá um jeito, né, de mandar material aí para vocês, tá bom? Pronto, não sei se mais alguém tem alguma dúvida, e qualquer coisa pode falar, tá bom? No privado mesmo, no WhatsApp, por e-mail, que a gente responde, tá bem? Pois tá, pessoal, a aula de hoje encerrou, tá bem? Eu vou esperar que vocês saírem para parar aqui a gravação também, viu? Para disponibilizar depois. Hoje mesmo eu disponibilizo esse material, tanto do livro que eu vou escanear, como essa aula, tá bem? Então, até mais.